Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você puder dar uma força pra gente aí, dá um like, compartilhe esse link aí com seus amigos dentistas que possam entender que esse assunto seja válido para vocês. Hoje a gente está recebendo aqui nosso queridíssimo amigo Marcelo Giordani. A gente vai também fazer uma participação aqui na S40. E a gente continua naquela linha de discussão que nós fizemos aí com o Kimura há 2 semanas atrás. Eu estava perguntando para o Cello aqui qual que é a opinião dele no que diz respeito à condição de sucesso em odontologia, se ele vê a necessidade, por exemplo, de se montar clínicas muito grandes, com muitos dentistas. A gente está usando um termo aí que é o escalonamento, se há necessidade de se montar dentistas com produção em série, ou seja, você colocar dentistas que teoricamente são menos experientes. Por que menos experientes? Porque se submetem a ter salários menores e assim esse processo passa a ser rentável. Mas a gente está falando com alguém que reabilita, alguém que tem clínica, alguém que já trabalhou também em clínicas de referência até no mundo todo. Nós estamos tentando entender se esse processo a longo prazo isso vai funcionar. Então, Cello, queria saber do seu irmão, o que passa na sua cabeça quando eu te falo, por exemplo, se o dentista pode ser bem sucedido, se ele pode ser bem remunerado em odontologia. Você que trabalha, qual que é a sua opinião, irmão? Cara, primeiramente, um prazer estar aqui. Obrigado. Um beijo a todos. Obrigado pelo convite. Eu te agradeço, meu E eu tenho meus 15, 16 anos de profissão e acho que dentro da minha clínica a gente já testou de tudo, né? Eu comecei pequeno, comecei com um consultório, depois a gente expandiu para 2, tudo isso na mesma casa. Eu tenho um sobrado lá em Alphaville, em São Paulo, e a gente depois começou a alugar para outros dentistas, colocar pessoas lá trabalhando, porque a gente via que quanto mais dentistas, mais a coisa girava. Era um pensamento no passado. Depois a gente passou para a porcentagem dos dentistas, né, transformando meio que, deixando eles mais à vontade em relação a como uma sociedade, e cheguei a ter 5 salas dentro da minha clínica. E Naquela mesma estrutura que eu conheço lá. Naquela mesma estrutura. Que é uma estrutura eu tenho de 250 metros quadrados lá, em torno disso. E com o passar dos anos, vivendo outras experiências, outras clínicas, como a Telioral, como clínicas grandes em outras regiões, que também usaram o Telioral como modelo na época. O ateliê tem mais de 30 anos de experiência. E o próprio Florim, na Romênia. O Florim na Romênia, outros consultórios grandes, outras clínicas grandes, como a do Nazari lá na Ucrânia. E a gente tem visto, eu comecei a ter um insight de que quanto menor eu fosse, mais eu conseguiria ter o resultado final que eu esperava, que é o paciente feliz com um faturamento alto, com custo baixo, liquidez. É porque, na verdade, assim, cara, a gente não pode esquecer de uma coisa, porque assim, todas essas orientações profissionais, elas falam de faturamento, elas falam de escalonar, de volume, de venda e tal, mas a gente precisa perceber, por exemplo, e a gente já discutiu isso muito aqui na nossa assessoria, que a Imbra foi um exemplo muito claro para a gente de que simplesmente faturamento não é algo que é um assegurar de sucesso. A Imbra chegou a faturar 75 milhões de reais por mês e não passou de 3 anos, não passou de 3 anos e pouquinho. E assim, nós, por exemplo, que nós reabilitamos, a gente trabalha, a gente sabe a quantidade de possíveis problemas que se tem numa reabilitação. Total. E numa escala menor, como nas nossas clínicas, como na minha experiência que eu tive, realmente você tem um número maior de pacientes, mas você começa a perder a qualidade por você não conseguir tomar conta de tudo e tomar conta dos processos. Eu estou falando de qualidade. E hoje o paciente, ele quer qualidade. Ele vem procurar hoje o seu consultório sabendo de tudo já. O cara vem procurar, perguntando qual tipo de cerâmica. Ele já vem com o próprio diagnóstico, né? Então a coisa está diferente. Ele está exigindo mais da gourmetização da coisa. Ele quer uma coisa mais individualista, uma coisa só para ele não quer uma coisa mecânica, e ele quer ser atendido pelo cara que está ali, pelo Cello, pelo Silveira. E o fato de você colocar outras pessoas, realmente você consegue, mas não é
o que eu vejo como interessante pela minha experiência e pelo que eu vi de outras clínicas. E a longo prazo, né? Porque isso pode funcionar, mas assim, porque o que acontece talvez é porque a maioria dos dentistas tem um mito, né? De que para ganhar dinheiro em odontologia ou para você ser bem sucedido em odontologia, você precisa escalonar, você precisa realmente montar a industrialização da odontologia. E a gente está falando, por exemplo, de tickets maiores, de uma rentabilidade, uma lucratividade, que a gente está falando isso também na SI40. Mas assim, a gente está propondo aqui, Tielo, um tratamento mais gourmetizado, um tratamento em que você consegue ter por procedimento um valor agregado maior. Eu acho que isso também tem ficado muito claro aí para a gente, para as pessoas que estão nos seguindo aí em relação a SI40. E fala só uma coisa seguinte, irmão, você consegue perceber, por exemplo, que cada vez mais as suas vendas de tratamento, você consegue ser muito mais incisivo no que diz respeito ao valor do seu produto, que não tem nada a ver com o preço, obviamente que você não é o cara mais barato da Alphaville. Claro, isso daí é uma coisa assim, eu consigo colocar o valor do meu trabalho, não o preço, mas o valor do meu trabalho, porque eu tenho controle total sobre o meu trabalho. Isso é importante, porque assim, a gente está tentando mostrar para os dentistas, porque na maioria das vezes que a gente também está falando de clínicas serem rentáveis, o dentista olha, o dentista que está tentando empreender, ele olha no seguinte, cara, eu preciso minimizar custo, eu preciso pôr dentistas de baixo custo dentro da minha clínica e eu preciso fazer isso ser rentável no sentido de lucratividade, baixando a qualidade de laboratório, baixando a qualidade de material. E a gente está falando do inverso. Mas o valor do seu produto vai cair. Sem dúvida. Essas são as discussões. Você sabe que quando eu comecei a, se eu posso usar a palavra escalonar, porque eu acho que é isso também, é porque todo mundo fala que escalonar é você ampliar as coisas, né? Eu acho que o meu foi o contrário. Quando eu comecei a ter controle e comecei a colocar valor no meu produto, foi quando eu tirei todos os dentistas de lá, ficou só eu e minha esposa com 2 funcionárias. E aí foi quando eu consegui alavancar o meu produto, eu consegui valorizar o meu produto e consegui precificar a partir disso. Mudei meu nome de Alfa Tamboré Odontologia para Giordani Smile Boutique. Pô, boutique, é clichê, não é? Mas eu quero que as pessoas saibam que hoje o meu atendimento ele é exclusivo. Eu tenho um dedo nessa mudança aí, hein? Um pouquinho. Fiquei falando na cabeça de vocês. Mudou até a placa de lugar, É né? verdade. E eu mudei. E tá melhor, né? E tá melhor. Então, realmente é isso, é você ter essa gourmetização da coisa. Eu vejo quanto menos hoje é mais. Essa é a minha opinião da minha própria clínica e de várias clínicas, como, por exemplo, o Atelioral. O Atelioral, ele veio durante mais de 20 anos com mais de 70 funcionários. Deu muito certo. Deu muito certo, serviu de exemplo para muitas pessoas. Mas o Atelioral fez uma pesquisa. E essa pesquisa foi em cima do mercado. E a pesquisa do mercado mostrava, e eles provaram isso com artigos, falando que hoje você enxutando, baixando o custo de toda a empresa, você consegue ter um valor mais alto. Você fala assim, pô, mas se eu vou tirar todo aquele glamour do ateliê... Não, pelo contrário. A clínica dos caras hoje tem 200 metros quadrados e é a coisa mais linda do mundo. E eles voltaram a atender, porque eles não atendiam. Então eles eram empresários, os 2 Marcelos, o Quirilos e o Moreira. Eles pararam de atender, viraram empresários, viraram donos da clínica, colocaram dentistas de alto nível lá. Não posso falar que os dentistas que estavam trabalhando lá eram dentistas inexperientes, não eram, pelo contrário, são referentes até hoje, são professores. Até porque todo mundo queria trabalhar na Porque todo mundo queria trabalhar na Atelioral e realmente os caras faziam uma peneiragem ali bem feita. E hoje eles avaliaram que eles voltando a atender, só eles na parte protética, tiraram praticamente todas as especialidades, só o Guto trabalha lá na parte de cirurgia, o resto eles encaminham, porque para eles funcionar melhor desse jeito, eles conseguem organizar melhor, dar mais atenção para o paciente, que eu acho que esse foi o ganho do Atelioral, e muita gente veio falar, o Atelioral tá quebrando as pernas, porque pelo contrário, agora os caras organizaram. Retrocederam. Não, foi um estudo feito, os caras organizaram agora para que eles pudessem melhorar e tratar melhor o paciente, dar mais atenção, individualizar o tratamento. O cara só vai, quem que tá no ateliê? Só tá você, doutor Arnaldo.
Hoje, o senhor Arnaldo, o paciente, o Arnaldo, é só ele o atendimento do dia, tá focado para ele, a recepção é dele, ele fica o dia inteiro lá, não tem um monte de paciente, não tem 12 salas que funcionavam super bem, funcionavam de uma maneira excepcional, só que eles viram que hoje o negócio tá diferente. Outro mito que tem, rapidão, pra gente até finalizar, cara, é assim, por exemplo, os caras, você sabe que eu tenho um volume muito grande, você acabou de ver lá no lab. Os caras acham que o Silveira tem os pacientes mais ricos da região da Alta Mogiana. Ribeirão Preto e região são todos pacientes do Silveira. E cara, eu sempre falo que os meus pacientes são os pacientes que estão na clínica de todo mundo. Você que nos assiste aí tem os mesmos pacientes que eu tenho aqui. Com a diferença de que a nossa mentalidade é diferente. Nós diagnosticamos de maneira diferente. Nós temos maneiras eficazes de passar isso com técnicas de vendas e a nossa conversão é maior, portanto os nossos tratamentos têm um ticket maior. A pergunta que eu te faço é a seguinte: na tua clínica só tem paciente milionário? Imagina. É isso que eu queria que os dentistas ouvissem aí, na verdade, porque eles acham que a gente só atende nego muito rico, que de repente não atenderia em outro lugar, só viria aqui na nossa clínica. E a gente quer desmistificar isso. A gente está tratando esses processos também, todos eles na S40, uma coisa que precisa ficar muito claro para o dentista que nos ouve, que o dentista, para ser bem sucedido, ele precisa profissionalizar todos os processos, não adianta ele ser bom simplesmente na parte técnica, que eu acho que é isso que os Marcelos também fizeram há 20, 25 anos atrás, é isso que eu acho que a nossa geração também tem feito, acho que é isso que os nossos amigos em comum também considerados bem-sucedidos também têm feito. Irmão, prazer te receber aqui, obrigado por essas palavras aí no nosso canal. Conclusão, proporcionando experiência. Preço, nós temos preço de mercado. Colocamos damos valor ao nosso produto, proporcionando uma experiência para eles, fazendo com que eles queiram ser tratados por nós. Eu acho que esse é a grande busca. Faz todo sentido, faz todo sentido. Pessoal, se esse assunto foi interessante para você, se fez algum sentido, se pode ajudar algum dentista, compartilhe esse link, se inscreva no nosso canal, siga a gente também lá no Instagram. Meu Instagram é Fernando_Silveira_DR, abreviação de doutor. Cello. @Cello Giordani, TCHELO Giordani. Siga a gente aí. Galerinha, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço, valeu. Obrigado.